Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e hoje você conhece um ninja das cordas, o guitarrista Nicolas Trezzi. Vem comigo. Então voltamos aqui nos estúdios da Obra Prima Filmes para conversar com esse ninja da guitarra, Nicolas Trezzi. Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Veja só, a gente sempre pergunta, porque é uma pergunta inicial importante para nós. Você é de onde? Como é que foi aquele contato assim, com a música que você olhou, poxa, isso aí é legal. Você lembra disso? Sim, com certeza. Eu não esqueço disso, né? Eu sou nascido em São Bernardo, no ABC Paulista, né? Mas eu mudei para Campo Largo quando era criança, tinha 11 anos de idade, né? Meu pai é classe operária, né? Mecânico industrial e tal. Consegui um bom emprego aqui, né? E a gente veio pra cá. Eu me criei em Campo Largo e quando eu era criança, né? A gente morava, enfim, só eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? Não tinha muitos amigos, família. Então minha mãe arrumou forma da gente se ocupar. E tem uma casa da cultura em Campo Largo, uma coisa muito legal. E tinha aulas de pintura e tal, e aula de violão. E aí eu acabei entrando na aula de violão, né, com o professor. Então esse foi meu primeiro contato com a música. Você foi a aula de violão, mas... Aula de violão. E você lembra por que a música se tornou algo que... ponto de interesse para você, digamos assim? É engraçado, né? Eu não me lembro de me interessar por música, por algo em particular, assim, até uma vez que eu vi meu pai ganhando um CD do Offspring, do meu padrinho, assim. E eu olhei aquela capa, né, aquele... americana, que tinha um menino desenhado, eu falei, pô, deixa eu escutar isso aí, né? Então a minha primeira banda de rock que eu escutei, que eu me interessei, foi Offspring. Eu comecei a escutar aquilo incessantemente, né? Até que meu pai falou, ó, então já que você quer escutar rock, daí jogou uns 20 CD na minha mão. Aí tinha Iron Maiden, tinha, sei lá, Nirvana, tinha Ira, aquele catadão, assim, aquela coletânea, né, de rock and roll e tal. Então ali foi o meu interesse, né? Onde eu comecei a curtir a música, né? E aí culminou de eu fazer as aulas de violão, mas eu não tinha muito associado essa coisa de tocar o que eu escutava, né? Eu até tava pensando sobre isso. E eu lembro que nas aulas de violão, o primeiro riff que eu aprendi a tocar foi daquela música Comida, do Titãs. Eu tava fazendo as aulas, o professor tava ensinando, sei lá, acorde, pestana, e eu com certeza ia ser um daqueles alunos que na próxima aula eu não ia vir, tá ligado? Falar, não é pra mim isso aqui, não é legal ficar fazendo pestana. Aí o menino do meu lado falou assim, ó que legal isso aqui. Daí ele me mostrou como é que tocava, né? Cara, eu cheguei em casa, eu passei a tarde tocando, assim, com o violão da minha mãe, lá no quarto dos meus pais, assim, fiquei a tarde inteira tocando. Daí eu falei, ô mãe, vem ver o que eu aprendi a fazer. Puta, dali eu comecei a me interessar, a gostar de tocar o violão, porque antes disso não tinha clicado pra mim, né? E é uma coisa que eu tenho pra mim até quando eu vou dar aula, né? De falar, o que você gosta de tocar, né? Porque pra você se interessar pela música, você tem que fazer o que você gosta. Porque obrigação na vida a gente já tem de monte, né? E aí, numa dessas aulas de violão, o professor, ele é muito fã de Purple, né? Ele tava mostrando a guitarra dele, né? Falando do que ele era fã do Hit Blackmore e tal. E aí ele falou, a guitarra tem um captador, tem um botão, você liga no amplificador, aí você pode mudar o som da guitarra com os pedais e tal, e aí tem o overdrive. E aí na apostila tinha várias músicas que tocavam na rádio, tinha música de novela, aquela música Palpite, né, da Vanessa Rangel, acho que tocava naquela novela Cor do Pecado, com a Thaís Araújo, né? E aí eu não dava nada pra aquilo, eu falava, não sei, eu queria tocar Nirvana aqui, né, mas enfim. Daí ele falou, vou mostrar pra vocês o riff dessa música. Aí ele ligou o overdrive assim,
E tocou. Na hora que ele tocou aquilo assim, eu senti cada cabelo da minha cabeça, cada fio de cabelo arrepiar. Eu falei, meu Deus, é de verdade, sabe? Então aquela guitarra que eu escutava, no disco Nirvana que eu escutava, era de verdade, era uma potência, uma energia assim que transbordava a sala, sabe? Falar, meu, é isso, aqui você me batizou, tá ligado? Aí depois ele tocou os Deep Purple, tocou um monte de coisa aí, eu já tava convertido naquele momento. E Nicolas, quer dizer que você já esteve dividido, então, já numa época mais adulta, entre trabalhar com a eletricidade e trabalhar com a música. Como é que foi esse divisor de águas na sua vida? Pois é, né? Eu não tive a possibilidade de estudar música, sei lá, em conservatório, quando era adolescente ali, né? E eu acabei fazendo curso técnico em eletrotécnica, né? E indo trabalhar na indústria, né? Eu trabalhei quase 10 anos com isso, né? Duas boas empresas, assim. E lá com meus 28, 20 e tantos anos, eu me vi dividido, né? Entre me aprimorar na minha carreira profissional, então fazer um curso de engenharia para poder, enfim, né? Melhorar as minhas condições de emprego e tal, né? Ascender na carreira, ou buscar aquilo que eu realmente gostava, porque há uns 10 anos atrás, ali, né, em 2015, 2016, eu comecei a fazer aulas no conservatório, né? Então, eu já estava há alguns anos estudando música, tendo algum contato com isso, né? E revivendo essa coisa de redescobrindo a guitarra, né? Redescobrindo a música, um novo repertório, aprendendo jazz, música popular brasileira, né? E eu gostava muito disso. E aí eu realmente me vi dividido. E óbvio, no primeiro momento eu falei, não vou investir na minha carreira profissional, não vou fazer música, né? E aí eu falei, então tá, vou procurar aqui os vestibulares de engenharia, vou ver quais são as minhas possibilidades e tal. E foram umas 2 semanas, assim, de infelicidade e frustração muito grande. Eu pensei, se eu nem me inscrevi no vestibular, eu já tô me sentindo frustrado. Imagina se eu realmente decidi viver minha vida inteira, fazer uma graduação de engenharia, que nunca são 5 anos, né? Ninguém faz engenharia em 5 anos, quem faz tá mentindo, né? E eu falei, não dá pra ser assim, não dá pra eu viver. Eu comecei a me perguntar, com o que eu vou estar trabalhando quando eu tiver 60 anos de idade? Com o que eu vou estar trabalhando quando eu tiver velho, né? E eu entendi uma coisa, né? Não importa qual seja a tua carreira profissional, você sempre vai ter que estudar, né? Se renovar, se atualizar. Parar de estudar não é uma opção, parar de se aprimorar não é uma opção em nenhuma carreira profissional. Então eu pensei, já que eu vou ter que passar por isso pela minha vida inteira, pela minha carreira inteira, então que seja na música, né? E seja Deus quiser.
Mas você passou pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Isso foi dentro da academia, esse que você acabou de nos dizer, ou não? Não, isso tudo foi no conservatório, foi antes de eu ingressar na faculdade. Aí, quando eu ingressei na Belas, né, foi esse momento de cisão na minha carreira, né, de eu escolher qual caminho que eu ia seguir. Então eu decidi, eu pensei naquela época ok, eu vou fazer uma faculdade e vou levando o meu trabalho, né, e enfim, eu vou largar meu trabalho por causa da faculdade de música, né, mas enfim, as coisas acabaram mudando, né, e uma escolha acabou excluindo a outra na minha vida, né, eu explico sobre isso depois, se for o caso. Não, mas explique já, explica o que aconteceu. Quando eu escolhi fazer música, eu pensei, bem, eu vou ser completamente honesto, né, com a gestão aqui, né, do lugar onde eu trabalho. E aí eu cheguei pro cara que era o gerente do setor onde eu trabalhava e falei, olha, eu me inscrevi no vestibular de música, eu fui aprovado, né, na Escola de Música e Belas Artes, que é uma boa escola e tal, né, mas isso não diminui meu compromisso com o meu trabalho, né, porque, enfim, eu entendo que estar trabalhando aqui, né, é o que viabiliza com que eu possa buscar o meu sonho. E aí ele falou, não, tá tudo bem, você já tem a formação que você precisa para exercer o seu trabalho, né, isso não te diminui como profissional, dali a 6 meses eu ganhei a conta da empresa. Aí eu falei, então tá, né, então já que é pra ser assim, é uma cisma mesmo, né, aí eu peguei birra, então tá, então não tem essa, não adianta não sei se eu fiquei cínico em relação a isso, mas eu não vejo por que não ser honesto e não levar as coisas a uma consequência, sabe? Eu acabei falando, então já que é pra ser assim, vai ser assim. E aí, como eu tinha meu tempo livre, né, eu pude trocar pro curso recém-aberto na Belas, que era o curso de superior de instrumento, guitarra elétrica. O curso superior de instrumento é um curso que já existe há muitos anos na Belas, né, e forma pianistas, forma flautistas, violinistas, oboístas, enfim, todos os istas de uma orquestra, né? E aí, há pouco tempo, né, havia sido aberto o curso de guitarristas, né? O curso de guitarra elétrica. Olha, e aí eu troquei. Isso é muito interessante, né? Não é muito normal, né? Não, específico. Não, porque a Belas tem uma tradição, uma tradição de ser um conservatório de música erudita. Então, o repertório voltado para orquestra, enfim, uma música de câmara. E aí, havia aberto o curso de guitarra elétrica, né, para poder dar uma renovada, para poder, enfim, aumentar o interesse da sociedade, né, porque tava tendo uma procura muito baixa, né. E aí eu troquei para esse curso, falei, vamos ver qual que é, né. Eu entrei na segunda turma, né, na primeira turma, acho que calhou deu ser um dos primeiros a entrar, assim. E aí eu comecei a estudar com o professor Eduardo Lobo, né, guitarrista aqui de Curitiba, também estudou no conservatório, com o João Egashira, né. E aí ele foi fazer carreira acadêmica lá no Unicamp e tal, e ele voltou pra cá, né, pra Curitiba, passou um concurso pra dar aula na Embap de guitarra. E o Eduardo foi meu grande mestre, né, esses últimos 4 anos, assim, virou de ponta cabeça. Então o que eu tinha como uma ideia no começo, ele acabou me dando uma possibilidade muito generosa, assim, de falar, então tá, então vamos por aqui, já que esse é o caminho que você quer seguir, eu vou te ajudar nisso, né, e me ajudou a me formar como músico, assim, então... eu sou muito grato, né? Você sempre lembrar do professor Eduardo como o meu grande mestre. Perfeito. E você estuda uma linha de interesse, por exemplo, o jazz? Você escolheu isso? Qual é o repertório que vocês estudam? Certo. Lá na Belas, a ementa do curso, né? Ela tenta passar ela propõe passar, né? Por alguns gêneros. Então, no primeiro ano, né? Bossa Nova, música brasileira, aí depois jazz, standard de jazz, né, a ritmos brasileiros que não sejam bossa nova, então choro, baião, ritmos nordestinos e tal. E aí no último ano, né, a proposta é que você desenvolva um repertório para montar um recital, né, e também aplicar isso dentro de um contexto de big band, né, ou de orquestra. Então a guitarra em vários papéis, em vários lugares diferentes, né. Acabou sendo um pouco diferente o meu caminho lá na Belas, né? Lógico, eu cumpri com toda a programação, né? E aí sobrou tempo de eu investigar um pouco mais, assim, da música brasileira instrumental, né? E um pouco mais de jazz e montar um recital de formatura para mim, aonde eu pensei comigo, né? O que eu posso tocar num recital que, vamos dizer, não vou dizer resume o curso, mas que sintetize, né? O que o curso propõe. Então eu pensei comigo, eu tenho que passar por música brasileira, eu tenho que passar pelo jazz, e aí na música brasileira pegar, ok,
música brasileira mais tradicional, é uma coisa mais moderna, o jazz algo mais tradicional, algo mais moderno, né? E uma coisa minha interior, né? O rock and roll. Eu não posso deixar isso de lado, negligenciar isso, porque eu acho que todo guitarrista nasce, né? Porque escutou uma guitarra de rock, né? A guitarra também tem muito a ver com o rock, né? Com certeza. Eu acho que talvez, não sei se iniciou com, ou pelo menos se tornou o que é, né? Tão conhecido, um dos instrumentos mais conhecidos do mundo através do rock, foi isso? É um feliz acidente, né? Porque a distorção, essa coisa do overdrive, não era algo desejado, né? No som da guitarra. Mas tocando em clubes, né? E cada vez mais gente, mais volume era necessário. E você começava a aumentar o volume dos amplificadores até que aquilo distorcia o som, não era desejado, né? O timbre da guitarra é engraçado, aquilo que é tido como um timbre desejado, né? O som ideal da guitarra, muitas vezes não é um som de alta fidelidade, de qualidade, né? Sei lá, se você pega um alto-falante do amplificador de guitarra, ele é um woofer, não é um alto-falante feito para frequências agudas, ele não vai replicar o som da guitarra com qualidade, né? Com, digo, uma clareza de espectro. Ele vai interferir naquilo, e tudo isso se soma para formar esse som da guitarra, né? Que a gente tanto gosta. Então, que virou a linguagem da guitarra. A guitarra, ela tá, acho que, diretamente ligada com o rock and roll, né? Apesar de não ser só isso. Mas ali ela virou uma outra coisa, né? Mas antes vamos falar dessa tua vinda aqui pro jazz e somando isso na tua carreira. Olha, começou... enfim, moleque, assim, comecei a gostar de Rush, dessas coisas, né? E você vê que, fulano tem uma influência de jazz. O Neil Peart, né? Estudou com um professor de jazz e tal, matéria do Rush, né? Eu, tem alguma coisa desse jazz aí que vai me fazer ser um músico melhor, né? Daí eu fui buscar, meus adolescência, 16, 17, falei, não é pra mim isso aqui. Larguei, né? E aí quando eu entrei no conservatório pra estudar, né? Falei, não, vou dar sequência no estudo da música. O repertório era muito voltado pra música brasileira, principalmente no curso de harmonia, né? O Jackson propunha muita coisa de Johnny Alf, coisa do Tom Jobim, enfim, né? Menescal, então a gente analisava muita harmonia e eu acabei começando a gostar daquilo. Porque vira meio que um quebra-cabeça, né? A diversão vira um problema pra você solucionar e dá uma satisfação, pelo menos pra mim é dessa forma que eu vejo, né? De você conseguir cumprir aquele desafio de tocar sobre uma harmonia difícil, né? De usar uma abordagem expressiva, né? Para aquele tipo de música. Então, tocar, sei lá, se você vai tocar samba de verão, você vai tocar a tua guitarra, é diferente se você fosse tocar Purple Haze. É outra pegada, é outra forma de você expressar a melodia, né? E o afeto daquilo através do instrumento. Então, isso foi me cativando. Falei, que legal, né? É uma outra forma de tocar que exige competências que eu ainda não tenho. Então, eu fui me afeiçoando a isso, eu comecei a gostar, né? E as aulas com o Mário também, era repertório de jazz, toda aula era uma surra, né? Que a gente levava lá, porque chegava, tinha uma harmonia, uma música escrito no quadro, às vezes eu nem conhecia. Aí não foram poucas vezes que tinha, sei lá, um Inner Urge escrito assim. Vamos tocar isso aí. 2 compassos pra cada. Até eu descobri a escala do acorde, a música já tava lá no final, já tinha passado. Então, foi aquele um pouco de apanhar assim, mas sempre instigado por aquilo, né? Muito legal.
palco do Guaíra, você se apresentou no espetáculo Led Zeppelin on Stage. Como é que foi essa produção, sua participação lá? Pô, foi um convite, né, muito feliz, assim, né, pra essa orquestra que um amigo meu toca nela, né, falou que precisava do guitarrista, ele me indicou pro maestro Carlos Domingues, e daí ele me convidou, né, mandou pra mim material, vamos fazer essa apresentação lá e tal. Daí a gente, né, começou os ensaios, e quando eu peguei o repertório, acho que uma centelha minha que tava lá no fundo do Jovem Nicolas, né, de quando eu comecei a tocar guitarra, falou, caramba, isso tá acontecendo, né? Porque você vai tocar Led Zeppelin, que é uma banda super legal, né? Ao vivo, tipo, com orquestra no teatro, e assim, se você é guitarrista tocando Led Zeppelin, você é um solista, né? Então é uma posição de muito prestígio dentro de uma orquestra. Eu falei, caramba, nunca toquei com uma orquestra, né? Fora minhas experiências na Belas, né? Mas, tipo, profissionalmente, assim, e já vou cair como um solista, tipo, solando pro Teatro Guaíra. Então foi aquela coisa eletrizante, assim, pô, que maneiro que está acontecendo, né? Então eu meio que parece que fechei um ciclo, né? Falei, caramba, voltei da onde eu vim, né? Uhum. E, cara, foi muito legal, porque encheu o teatro, né? Vendeu todos os ingressos, assim. E a recepção do público foi muito boa, né? O meu primeiro solo nesse espetáculo era da música Heartbreaker, se talvez você conheça. Sim. Então é um solo que ele faz sozinho, desacompanhado, né, o Jimmy Page. E é um solo impossível de você tocar igual, né? Então eu tentei pegar meio que a ideia dele em cima daquilo. E, cara, na hora que eu tava tocando, assim, eu tava relax. Falei, não, tamo aqui, vambora, né? Tá legal o momento, mas sem pressão, né? Eu tento não me colocar pressão, porque a vida já faz isso pra mim, né? Uhum. E aí, na hora que foi chegando a hora de eu levantar pra tocar o solo da Heartbreaker, eu falei, caraca, agora não dá pra voltar, né? Não dá pra eu chamar minha mãe aqui, né? Aí eu respirei fundo e falei, vambora. Vamos curtir esse momento, sabe? Eu tenho muito isso, acho que a minha relação com esse nervosismo pré-apresentação, quando surge, né? Eu tento pensar, bem, eu tô me sentindo vivo, sabe? Essa é a sensação de estar vivo. Então eu tentei curtir essa sensação de estar vivo em frente ao teatro. Eu toquei uma frase, toquei outra, aí depois eu comecei a ver que o pessoal tava respondendo muito bem, assim, né? Eu falei, cara, então tô em casa, né? Daí fui embora. Foi um espetáculo legal. Então conseguiu juntar, né, o rock do início. E como você falou, fechou o ciclo. Mas nesse ciclo, lá no início, quais são as primeiras parcerias musicais aqui em Curitiba? Você lembra? Sim. E foi muito importante pra mim, né? As pessoas com quem eu começo, eu sempre vou ser grato, né? Eu comecei fazendo um duo de guitarra e voz, né? De um repertório mais de soul, pop e alguma coisa de jazz. E acabou enveredando mais pro jazz, né? Esse jazz cantado e tal. Com uma grande amiga, uma grande cantora, Lu Mazeto, né? A gente fazia esse formato de duo e acabamos pegando uma agenda no Dizzy, né? Ficamos mais de um ano lá, tocando toda sexta-feira esse repertório. E foi muito bom pra mim, porque eu acabei amaciando, né? Nessa experiência, toda semana no palco, né? Toda semana ali num lugar onde às vezes vão outros músicos e tal, então eu acabei, né, aprendendo a lidar com essa experiência de estar tocando, né, para um público, numa casa cheia e tal, e também me posicionar, ok, é uma guitarra e voz, não tem mais nada junto aqui, então é muito difícil, né, tem que ter uma visão assim muito ampla do que você vai fazer. Completar só, você completa toda a questão instrumental, né, é um desafio. E aí em seguida, um outro grande amigo meu, né, Douglas da Rosa, um baixista daqui de Curitiba, me convidou para tocar com ele no trio dele, né? E é um convite muito generoso, porque acabava que eu fazia sempre, na maioria das vezes, as melodias das músicas, né? Então ali eu comecei a desenvolver a minha prática, né? De interpretar melodias e temas de jazz, de música brasileira. Então foi como uma formação para mim ali, né? Eu sou muito grato a esses dois grandes amigos meus, assim. Foi uma experiência muito importante para mim. Quem tá no trio e qual o repertório que vocês tocam lá? Quem tá no trio é uma pergunta difícil, né? Porque é sempre uma várzea, né? Eu tenho vários amigos assim, que eu gosto de chamar pra tocar comigo, né? O Lilo, na bateria, é um deles. O Marcelo Farias é outro bateria que eu gosto muito de tocar, né? Eu também tenho outros grandes bateristas aqui em Curitiba que eu gosto muito de tocar. Mas os que mais tocam comigo são esses dois. No contrabaixo, eu gosto muito de tocar com o Rodrigo Marques, que foi um professor no conservatório, né? Hoje eu tenho a alegria de poder convidar ele para tocar comigo. O Júnior Dunga também toca bastante, né? Eu gosto de chamar ele para tocar.
O Gabriel Maia, que fez meu recital de formatura comigo na Belas, que é um bom baixista que tá tocando super bem, vai fazer comigo hoje, inclusive, nossa, dia é sexta, né? Hoje eu toco lá no Vale, vai fazer comigo agora à tarde lá. Legal. Me desculpe se eu estiver esquecendo de alguém. Memória desse jeito. Entendi. E o Big Bellas Band, você integra lá? Qual é o repertório que vocês tocam? Pô, a Big Bellas é um projeto muito legal que tem lá dentro da Bellas, é um grupo, né, artístico. E para quem é estudante, a Big Bellas acaba sendo uma matéria optativa, né? Então, na formação da Bellas, tem que cumprir muita carga de aulas de matérias optativas e atividades complementares. E a Big é um lugar onde a galera do popular, da guitarra, do contrabaixo, da bateria vai. Porque, enfim, é muito difícil você ver uma guitarra, uma bateria tocando na banda sinfônica, na orquestra sinfônica, né? Então é um grupo bem legal que tem lá e o repertório sempre renova a cada ano, né? Eles tocam músicas de videogame, né? Tem alguns arranjadores, ex-alunos ou professores que trazem arranjos. O pessoal da composição faz arranjo para tal música lá, abre o arranjo para os instrumentos, trombones, trompete, sax, né? Sax alto, tenor, barítono, soprano, para guitarra, bateria. A galera faz um baita trabalho legal de transcrever, né? Adaptar o arranjo. Esse ano o repertório, pelo que eu tô acompanhando, o repertório vai voltando para jazz e música brasileira instrumental. Então tá bem interessante, assim. É um projeto que acho que contribui muito para a formação dos músicos, para ter essa prática de tocar numa orquestra, mas também com uma abertura para improvisação, né? Do jazz. É um baita projeto legal. O professor, diretor dessa matéria é o Marco Aurélio. E vocês produziram o musical Mamma Mia lá. Certo. Foi? O Mamma Mia... todo ano a Bellas faz uma parceria com o Núcleo de Ópera, né? Que são os grupos que os cantores trabalham, né? Então, o do ano passado foi o musical Mamma Mia, que trazia canções do ABBA, né? E nesse formato musical. Então, cena, né? Aí uma apresentação musical, aí depois volta pra cena e tal. E eu acho dos projetos que eu participei em 2022, 23, 24, né? 21 ainda não tava muita apresentação por causa da pandemia e tal. Mas dos 3 que eu participei, esse foi o que lotou o teatro, sabe? E o Teatro da Bellas é um teatro grande, né? Tem mais de 1000 lugares lá dentro, então foi um baita de um sucesso. Um trabalho de montagem, assim, coisa de... o pessoal do canto acho que ficou o ano inteiro preparando a cena, preparando o repertório. Na Big a gente pegou meio que 2 meses antes, começou a ensaiar, e aí, tipo, faltando menos de um mês, a gente juntou tudo, fez acontecer. Cara, é impressionante. Quando você tá ensaiando, eu mesmo, né, minha culpa aqui, eu olho e falo, não sei se vai dar certo não, mas aí chega no dia, é incrível, cara, a parada acontece, é muito divertido de participar. Muito artista bom também, colocando o seu trabalho ali, funciona. Com certeza. E eu queria fazer uma pergunta fora um pouco da carreira do Nicolas, mas que é uma pergunta que a gente quer saber o que você pensa, o que a música é importante na vida das pessoas. Eu acho que a música é uma linguagem, ela pode ser, né? É uma forma de você expressar aquilo que tá dentro de você, sem que você tenha que ficar traduzindo as coisas em palavras. Então, às vezes, você não sabe o que você tá sentindo, mas você escuta uma música e aquilo te ajuda a aliviar uma angústia, você não sabe nomear de onde vem, né? Ou te traz uma alegria, te traz uma recordação. Então, eu acho que a música é importante porque ela não tem uma finalidade, ela não serve para matar tua fome, matar tua sede, né? Ela não serve para que você ganhe dinheiro, mas ela serve para que você viva a tua vida, para que você seja feliz vivendo, né? E aí, enfim, qual é a vida que vale a pena ser vivida, né? Para mim é uma vida que eu faço as coisas que eu goste. Então, se alguém gosta de música, né, a importância da música é essa. Perfeito. A gente teve um papo muito legal com o Nicolas Trezzi, esse ninja das cordas. Infelizmente acabou. Mas a gente queria dizer que é muito legal você ter participado conosco. E a gente finaliza aqui entregando uma pequena homenagem para os nossos ninjas. E vai para você, Nicolas. Obrigado pela sua participação hoje. Bom, muito obrigado, Rodrigo. Legal. Então até a semana que vem. Foto final. Um abraço a todos.